Boa tarde a todos. Todos estão me ouvindo? Tem nenhum problema aí não, né? Boa tarde a todos novamente. Meu nome é Victor Emanuel. Eu serei o coordenador e mediador deste seminário e daremos continuidade às apresentações da disciplina de novas tecnologias digitais na construção civil do semestre 2020.1. Esse é o nosso quarto encontro de seminários e o Vitor, tema... perdão, desculpa aí. Liga a câmera, por favor, o professor está pedindo. Porque estava sem a... ok. Esse é o nosso quarto encontro de seminários e o tema abordado de hoje será Kinetic Architecture, apresentado por Guilherme Galdino e Ellen Coelho, tendo como relator e debatedor Pedro Henrique, que fará um relato geral do seminário, destacando os pontos mais importantes tratados na apresentação. Mais algumas informações que eu queria passar é que as perguntas deverão ser feitas pelo chat e serão registradas pela coordenação para a sessão de debates após a apresentação. No final do debate, os apresentadores terão mais alguns minutos para suas considerações finais, caso desejado. Uma outra informação é que, ao iniciar as apresentações, os demais participantes devem desligar suas câmeras para uma melhor fluidez do trabalho. O tempo de apresentação é de até 40 minutos. Tudo ok? Alguém ficou com alguma dúvida aí nas informações? Beleza. Tudo certo, Ellen e Guilherme? Tudo certo. Pronto. Certo. Ok. A palavra está com vocês. Boa tarde, gente. O Vitor já nos introduziu e nossa apresentação. Pedro, tem como você desligar seu áudio, por favor? Tá dando interferência. Valeu. Nós ficamos com o tema Kinetic Architecture e eu serei a primeira a apresentar. Pode passar, Vitor. Ou é Pedro? Então, a ideia da arquitetura cinética é que é construir edifícios que se adaptem tanto a mudanças, tanto ao ambiente, ao meio, como o clima, a temperatura, chuva, vento, e também as interferências humanas, né, as necessidades humanas. Então, a intenção da arquitetura cinética é imaginar edifícios que são transformáveis e têm a capacidade de se mudar conforme essas solicitações, essas necessidades ambientais e humanas. Pode passar. Conceitos e definições. A arquitetura cinética, ela engloba todos esses tópicos que eu vou falar mais na frente. Arquitetura inteligente, arquitetura interativa, a arquitetura responsiva, a arquitetura adaptativa, até chegar propriamente na arquitetura cinética. Pode passar. Então, a ideia da arquitetura inteligente é que a comunicação ela só tem uma direção, ou seja, os usuários do edifício, do empreendimento, eles enviam uma necessidade, eles enviam essas necessidades e os sistemas construtivos eles vão responder a essas necessidades suprindo as mesmas. Então, ela corresponde ao uso de altas tecnologias para gerenciar e controlar os edifícios e que eles se atendam às necessidades dos usuários. Os sistemas construtivos, eles são sistemas de climatização, mecânicos, estruturais, controle de iluminação e controle de acesso, por exemplo.
Tem-se também a arquitetura interativa. E ela tem como principal fundamentação é a comunicação em duas direções, ou seja, os usuários e os componentes prediais, eles se comunicam. Os usuários enviam suas necessidades e os sistemas prediais vão responder. Então, ele considera as pessoas como participantes, ou seja, elas estão participando dessas mudanças do ambiente, ambientais, né, da construção. Então, funciona da seguinte forma, como vocês podem ver na imagem. Os dispositivos de entrada, que são as necessidades dos usuários, dos participantes, o dispositivo de processamento e o dispositivo de entrada, que é a resposta dos componentes prediais a essas necessidades. E o design da arquitetura construtiva, ela é composta pelos espaços sensíveis, que são aqueles que vão identificar os dados e as informações das necessidades dos usuários, os espaços pensadores, que vão processar esses dados, e os espaços responsivos, que são aqueles que vão responder e levar até a saída, que é a necessidade, que é responder à necessidade dos usuários. Pode passar. Arquitetura responsiva. Ela funciona de forma como vocês podem ver na imagem. Ele é um sistema de construção de mudança de forma ativa, ou seja, na construção, ela já tem um tipo de resposta para uma determinada necessidade. Então, por exemplo, os usuários e as condições ambientais, elas vão enviar suas necessidades, elas querem suas necessidades, e o sistema construtivo vai responder conforme essas necessidades, mas ele só tem um tipo de resposta. Ele, por exemplo, eu lendo sobre, eu vi um prédio que as paredes desse prédio, elas absorviam, na época de inverno, absorviam o calor solar do sol no dia, né, no inverno, e à noite as paredes liberavam esse calor para aquecer o ambiente. Ou seja, essas paredes, esse sistema construtivo, ele tem um único tipo de resposta. Ele é ativo. Ele é ativo por quê? Porque ele muda de acordo com a necessidade, o ambiente. Ou seja, se vier sol, ele vai absorver. Então, ele é ativo porque ele vai responder conforme for solicitado. Mas ele tem apenas um tipo de resposta para cada solicitação. E aí ele pode mudar a sua forma ou mudar a sua propriedade. Então, um ambiente responsivo é aquele que desempenha um papel ativo, como eu falei, como resultado e função de complexos ou simples cálculos para realizar um maior ou menor grau de mudanças. Ele não é necessariamente um processo inteligente. Ele é apenas se realmente isso for pensado no âmbito da construção. Mas ele apenas recebe a informação, os dados e dá o resultado. Arquitetura adaptativa. A arquitetura adaptativa, a sua principal característica é que ela se adapta ao longo do tempo. Então, ela é uma arquitetura responsiva, mas que possui vários outros parâmetros, diferentemente da arquitetura responsiva, que apenas tem um parâmetro e responde essa solicitação. A arquitetura adaptativa, ela se adapta ao longo do tempo. Ela é capaz de reagir em conformidade com as necessidades de qualquer atividade humana. Ela tem mais parâmetros. Então, ela é capaz de se transformar e se reorganizar para diversos múltiplos a partir de uma resposta programática. Pode passar. Então, e enfim, chegamos ao conceito de arquitetura cinética, que ela engloba todos os outros conceitos que eu mencionei.
E sua principal é, ideia é o design de edifícios que possuem elementos transformadores e automáticos. Ele tem a ideia é que a forma do edifício ela possa ser alterada para atender às diversas necessidades, tanto ambientais quanto humanas. E para isso, utilizar designs, técnicas e tecnologias que possam realizar essa, essa arquitetura. A partir do Michael Fox, ele foi o que dividiu os sistemas de controle de cinética da arquitetura construtiva em 6 níveis de acordo com a complexidade. Então, eu vou mencionar. São controles internos, são os mais simples, são dobradiças mecânicas. Ele não tem nenhum controle direto ou mecanismos. Controles diretos, que são movidos diretamente por uma energia fonte fora dos dispositivos, ou seja, os dispositivos de resposta do sistema construtivo precisam de uma energia fonte para realizar determinada tarefa. E direto, que depende de um sistema feedback do sensor, ou seja, o sistema construtivo ele tem um sensor assim que o sensor ele é solicitado, ele vai dar uma resposta àquela solicitação. Controle indireto responsivo. Não tem apenas um sensor, são vários sensores, então ele já é mais complexo. O indireto responsivo onipresente, ele tem uma capacidade de, além de responder, mas ele tem uma previsão de possíveis respostas. E utiliza redes de controles com algoritmos preditivos. Então, é uma tecnologia mais refinada, né? O controle indireto heurístico responsivo, ele depende de redes mediadas por algoritmos que têm uma aprendizagem de capacidade. A aprendizagem de capacidade é quando um algoritmo ele está sempre se melhorando. Ele vai selecionando os seus melhores resultados e a partir dos melhores resultados ele vai aprendendo e se melhorando. É bem interessante isso. E é uma tecnologia bem avançada também. Pode passar. A história da arquitetura cinética. Então, o interesse de atrelar a arquitetura com o movimento, com a adaptação, vem antigamente. Eu vou mostrar a vocês, e os primeiros esboços vêm desde 1908 e só veio se transformando e melhorando até chegar à arquitetura cinética que nós temos hoje. Então, devido ao desenvolvimento das tecnologias de construção que nós temos, ela fez com que a arquitetura cinética se consolidasse cada vez mais. Pode passar. Então, como eu disse, essa é uma linha do tempo. E os designs iniciais, eu vou mostrar um esboço e uma construção giratória, que o esboço foi feito em 1908, mas ele não foi construído. E a construção giratória foi feita em 1935. E também vou falar dos anos 50, dos anos 60, 70, das décadas de 80 e 90 e do nosso século. Esse é o esboço que eu mencionei, foi feito por Thomas Gaynor em 1908, mas ele nunca foi construído. É uma ideia de um projeto cinético em que era um edifício rotativo. Pode passar. Essa construção foi feita em 1935 por Angelo Invernizzi e ele construiu uma casa giratória, que é chamada de Vila Girassol. Girassol significa girassol. E ela... Verdade, professor.
e ela gira conforme o Sol. Ela tem um formato em L e ela segue o Sol, e ela tem 44 metros de base circular de diâmetro e uma torre de 42 metros de altura. Então, ela tem um motor que empurra essa casa em 3 trilhos circulares com 15 carrinhos. E ela leva 9 horas e 20 minutos para dar 360 graus. Nas décadas de 50 e de 60, nós temos o Jonas Friedman, que foi aquele que introduziu o planejamento urbano espacial, a ideia de uma arquitetura móvel e transformável, em que os habitantes eles teriam estruturas flexíveis para mudar seus espaços conforme eles precisassem. Nessa mesma década, Gordon Fisk e outros cibernéticos, eles identificaram e formularam a teoria da conversação, que tem o princípio de desenvolver um modelo no qual os arquitetos entendiam os espaços e os usuários como sistemas completos de feedback, ou seja, os espaços e seus usuários como sistema de feedback, ou seja, as necessidades dos usuários e os espaços correspondendo a essas necessidades. Também na mesma década, houveram os primeiros trabalhos do grupo Archigram, que é um grupo de arquitetos ingleses. Eles fizeram o desenho da cidade Plugin, que é o que vocês estão vendo aqui no slide. Eu achei bem interessante e eu vi que é um desenho que é um projeto que até hoje influencia, né, na parte de arquitetura cinética. Ele não foi construído, mas a ideia é que fosse uma cidade onde as residências fossem módulos que estivessem conectados a um sistema principal, central. E a cidade poderia se transformar, se reorganizar, assim como o sistema de transporte, de acordo com as necessidades. Bem interessante. Pode passar. Chegando na década de 70, tem-se o livro da arquitetura cinética, que foram os primeiros a introduzir a ideia da arquitetura cinética propriamente dita. Foi o William Zuck e o Roger H. Clark. Eles fizeram um livro chamado Kinetic Architecture e eles definiram a arquitetura como uma arquitetura cinética como uma arquitetura capaz de se adaptar às mudanças que ocorrem dentro de um conjunto de pressões que agem sobre ela. E a tecnologia é capaz de fornecer a ferramenta para a interpretação e implementação dessas pressões. Esse livro ele introduziu um conhecimento sistemático sobre a arquitetura cinética e os autores eles combinam criações naturais e edifícios. Além disso, esse livro mostra o essencial para uma arquitetura que não é estática, mas pode ser ajustado para mudanças de tempo, usando sistemas incorporados ativamente com dispositivos cinéticos controlados. O The Generator Project. O Cedric Price, ele inventou esse projeto em colaboração com John e Julia Fraser. Eles criaram um programa de computador que pudesse reorganizar o layout do site em resposta a requisitos variáveis. Então, eles também propuseram um microprocessador de chip único que pudesse ser incorporado a todos os componentes de um edifício para funcionar como um processador de controle, ou seja, controlar as partes do edifício a partir desse processador. Bem interessante. E esse projeto que eles criaram, ele ajudaria a produzir um edifício inteligente, que controlava seus próprios componentes em resposta ao uso. No final da década de 70, outro grande passo foi dado para a introdução do computador pessoal. Com o final da década de 70, veio a questão do computador pessoal, novas tecnologias,
o que aprimorou cada vez, vem aprimorando cada vez mais a arquitetura cinética. E nós temos na década de 1980 e 1990 o edifício do Mont Aran, que foi feito pelo arquiteto Jean Nouvel, e ela é um edifício muito interessante. E a fachada sul do edifício, ela é uma grade de 24 por 10 metros de baías quadradas e elas simulam a geometria da tradição árabe nas telas. Cada baía elas contém um conjunto de venezianas circulares centrais dentro de uma grade de venezianas menores. Elas são móveis e possuem um movimento. Nós chegamos, então, à nossa atualidade, né? Eu achei muito lindo esse edifício. E ele é um edifício do aeroporto de Brisbane, feito pela artista Ned Carr, na Austrália. Esse edifício ele foi construído em 2011 e tem uma aparência de um corpo de água, vertical e com ondas calmas. Então, essa fachada, ela se move com o vento. Ela possui 250 mil painéis de alumínio e o movimento da fachada dentro do prédio dá superfície e interiores atraentes padrões de luz solar. É muito bonito mesmo. Então, para vocês verem que atualmente a arquitetura cinética está cada vez mais presente e nos traz construções cada vez mais incríveis que se adaptam tanto ao ambiente quanto às necessidades das pessoas. Eu vou passar a palavra agora para Guilherme. Olá, uma boa tarde a todos. Eu fiquei com a parte que vai tentar integrar o BIM a essa questão da arquitetura cinética. Se a gente for ver e olhar, der uma marcha ré, pode botar, por favor? Isso, deixa aí. Se a gente der uma marcha ré aí na história e voltar para trás, a gente vai ver que a gente às vezes se pergunta como é que o ser humano ele conseguiu, por exemplo, construir aquelas pirâmides no Egito. A gente olha para aquilo até hoje e fica admirado. Como é que há mais de 30 mil anos atrás os caras eles tiveram a cabeça para pensar aquilo dali? Aí surgem várias teorias, porque foram os alienígenas, porque foi assim, mas a gente não entrou em consenso. Sempre é um mistério. E com o passar do tempo as coisas foram evoluindo. No passado, os caras faziam tudo à mão, o arquiteto desenhava ali no papel e tal, depois vinha o engenheiro e calculava sem calculadora ainda, tal, cálculo mão a mão, o material que vai usar, e tudo no manual, tudo raiz. E com o tempo, com o advento de novas tecnologias, principalmente o computador, as coisas foram se tornando mais fáceis. E hoje nós estamos na Nutella, que é o BIM. O que seria o BIM? O BIM ele vem com essa ideia de integrar todos os participantes de um projeto. Você tem um engenheiro, você tem um arquiteto, você tem aí o engenheiro eletricista, o cara do orçamento, o dono da empresa, até o mais interessado no projeto, o dono, o cliente. E sim, o BIM ele usa isso, integrar todas essas pessoas e tornar esse projeto assim mais eficiente, mais barato e até de certa forma mais rápido. Aqui eu encontrei uma definição bem interessante. O que é o BIM? O projeto ideal realizado em BIM deve agregar todas as partes envolvidas no planejamento de uma construção, fornecendo informações aprofundadas sobre cada detalhe da construção e que podem ser utilizadas por todos os envolvidos, desde engenheiros e arquitetos até planejadores e responsáveis pela compra de materiais. Assim, o BIM ele é mais uma metodologia assim de construção que visa justamente isso. A ideia de quanto mais a gente conseguir integrar os participantes interessados no projeto,
a gente consegue dar uma resposta ou um produto final com a melhor qualidade, que pode atender todas as demandas do cliente e tudo mais. Aí eu vou tentar agora, mais na frente, juntar com essa questão de cinética. Passa aí, por favor. Próximo slide. Então, aí também é interessante a gente frisar essa questão da arquitetura responsiva. A arquitetura responsiva é um campo em evolução da prática e pesquisa arquitetônica. Arquiteturas responsiva são reais via sensores para permitir que os edifícios adaptem suas formas, cores ou caracteres de maneiras responsivas. Então, o cara ele vai estudar em um ambiente e ver se esse ambiente ele faz frio, ver a posição nascente do sol, o vento, e tentar construir uma estrutura que sabe a essas assim, climáticas, ambientais que o meio oferece, a oferecer um melhor produto final. Aí, passa o próximo slide, por favor. Eu estava fazendo umas pesquisas na internet sobre arquitetura responsiva e me apresentaram e nessa imagem aqui. Isso aqui foi um projeto, se eu não me engano, feito na Austrália, e supostamente isso é um tipo de arquitetura responsiva. Enfim, o professor, ele tem mais experiência do que eu nesse assunto, ele pode dizer melhor, mas aqui entende-se um tipo de arquitetura responsiva. O cara, o que tinha essa questão tipo ambiental, de sustentável, que é muito em voga hoje em dia, e o cara tentou juntar tudo, mas é bem interessante esse projeto. Aí pode passar o próximo slide. Arquitetura cinética. A arquitetura cinética é um conceito através do qual os edifícios são projetados para permitir partes da estrutura se movam sem reduzir a integridade estrutural geral. A capacidade de um edifício para o movimento pode ser usada apenas para melhorar suas qualidades estéticas, responder a condições ambientais e ou executar funções que seriam impossíveis para uma estrutura estática. Então, visa isso, melhorar como eu posso construir uma estrutura que se adeque ao meu ambiente. Eu não posso construir uma estrutura lá que é comum no Rio Grande do Sul, aqui no Nordeste. O professor, em aulas passadas, deu até esse exemplo de que o sujeito queria construir um chalé aqui no Nordeste, mas não podia por causa do ambiente. Aqui faria muito calor e aquele tipo de estrutura é pensada para um ambiente mais frio. Então, a arquitetura cinética ela vem nesse ponto. Como eu posso construir? Isso aqui o professor colocou, poder pode, mas vai ter aí alguns probleminhas depois. Então, mas é sempre pensando nisso. Como eu posso construir uma arquitetura que voltada para o ambiente? Por exemplo, aqui em casa, quando a gente fez a casa aqui, a gente não pensou muito pela questão da chuva, que toda vez que chove, a chuva ela meio que parece que ela sofre a ação do vento sul. Então é como se os pingos d'água eles caíssem meio, em vez de perpendicular, caíssem inclinado. De certa forma que a água ela bate muito na parede e quando chove a gente tem que fechar as portas porque senão a água vai começar a entrar dentro da casa. E tipo, não foi essa estrutura, infelizmente, não foi pensada para esse tipo de situação. Aí você pode passar, por favor? Aqui você tem um exemplo de arquitetura cinética. Esse edifício ele fica em Istambul, na Turquia, é um prédio comercial. Você pode ver que ele tem essas estruturas aqui do lado que elas se movem de acordo com o andar do sol, para proporcionar uma melhor qualidade de sombra no ambiente e para aqueles que desfrutam desse local e aí trabalham. Essas estruturas aqui meio que se movem. Eu não consegui achar o vídeo, mas isso aqui se move e tal, para oferecer um melhor ambiente, um clima mais aconchegante. E em seguida a gente tem uma imagem bem interessante aí no próximo slide, pode passar, por favor? Que aqui mostra um projeto de arquitetura cinética que o arquiteto na lata e o original, ele tentando criar um projeto. Você vê que ele traça algumas linhas aqui, tentando estabelecer
o movimento do Sol e como ele pode compensar esse movimento do Sol, de certa forma que oferecer um melhor ambiente interno para os usuários do edifício. Então aqui tem várias etapas. Eu achei isso aqui muito interessante porque mostra como é que é o esqueleto do projeto em si, muito interessante. A gente pode ver que esse é um tipo de trabalho bem complicado de ser feito, eu acho. Assim, que a gente tem que se, pelo visto, a gente tem que estar atento aos mínimos detalhes, porque é um trabalho muito detalhista, tal e tal. Próximo slide. Aqui tem uma estrutura interessante de uma arquitetura cinética. Acho que isso aqui fica no Canadá. Pode passar a próxima. Próximo slide. Bom, então, pensando no ponto de vista do engenheiro, engenharia civil, o que, é que a gente faz? É sempre comum aquelas polêmicas entre o arquiteto e o engenheiro. O pessoal até brinca muito na internet, tem algumas páginas que brincam com isso, que às vezes o arquiteto não gosta do pilar e o engenheiro quer o pilar, o arquiteto quer um vão, o engenheiro diz que não pode esse vão. E nesse assunto da arquitetura cinética, eu meio que procurei quais eram os desafios desse tipo de arquitetura, do ponto de vista da gente, do engenheiro, que é a gente que vai ter que executar um projeto desse futuramente. Então, como é que a gente pode, assim, tornar esse projeto mais viável? E meio que diminuir essas desavenças, às vezes, desavenças que acontecem entre um engenheiro e um arquiteto. Não sei se o professor já passou muito por E isso. não deveriam ter, né, na verdade, esses desavenças. Porque... Então, eu procurei justamente entrar nesse ponto. Quais são os desafios desse tipo de arquitetura? O cara quer construir um prédio que se move. Tudo bem, ele imaginou, mas e o engenheiro? Como é que ele vai calcular isso? Aí, no próximo slide, eu procurei assim pensar em 3 pontos para a discussão: materiais existentes, viabilidade econômica e eficiência energética. É obviamente que essa estrutura ela vai se movimentar, ela necessita de materiais que sejam capazes de suportar esse movimento. Sabe, isso deve exigir aí, eu não cheguei a estudar esse ponto ainda, futuramente em ciências materiais, tipo, encontrar um material que seja capaz de suportar esses movimentos, peso de estrutura. E outro ponto que eu acho interessante também é a viabilidade econômica, que obviamente construir um projeto desse não é barato, e obviamente que o interessado, o cliente, ele é muito, assim, interessado nessa questão econômica e também do retorno. Então não adianta nada o cara ele querer construir um projeto desse, de arquitetura cinética, um prédio assim muito futurista, que se mova e tal, sem antes pensar nesse ponto. Eu tenho dinheiro para isso? Tenho. Mas se eu tenho dinheiro, esse projeto ele vai me dar um retorno com o tempo? E os materiais? Será que eu vou conseguir encontrar um material para essa determinada função? E o terceiro ponto que eu procurei trazer para aqui hoje é essa questão da eficiência energética. Obviamente que essa estrutura ela terá que se mover e necessitará de energia. Enfim, vai ter que se mover, né? E essa questão da energia, ela também está ligada a essa questão da viabilidade econômica do projeto, e se isso pode ou não tornar esse projeto futuramente mais caro, e também de eficiência energética em si. De onde é que a gente vai tirar essa energia? À medida que o ser humano está evoluindo, de um tempo para cá, o nosso consumo de energia aumentou, e esse tipo de projeto também, há um aumento de energia a mais nos novos edifícios e tal. Eu procurei trazer esse ponto. Materiais existentes, mais leves e mais resistentes, viabilidade econômica e eficiência energética do projeto em si. Então, foram esses os temas, assim, bem sucinto que eu trouxe. Agora a gente vai abrir para as perguntas em si. Ok? Abriu o áudio, Vitor. Estão vindo agora, né? Obrigado, Guilherme e Ellen, pela apresentação. Agora a gente vai dar início aos debates. Até agora ainda o público ainda não encaminhou nenhuma pergunta. E eu quero chamar agora o nosso debatedor,
Pedro Henrique, que fará o debate com vocês. Só uma informação, o debate será da seguinte forma: uma pergunta do debatedor e uma outra pergunta que veio da plateia. O tempo de debate será de 20 minutos e é isso. Tudo certo, né? Aí pode iniciar a primeira pergunta, Pedro, por favor. Certo, obrigado, Vitor. Então, vamos lá, né, para a primeira pergunta. Como integrar estética, utilidade, sustentabilidade no conceito de Kinetética? Posso responder essa? Sim, sim. Aí que tá. O interessante justamente da arquitetura cinética é você poder aliar o movimento, as tecnologias e o movimento das estruturas, das construções, de forma a se adaptar aos ambientes. E não só isso. Eu vi uma construção, ele é chamado de Torre Rio das Pérolas, e é uma construção incrível, é um edifício que ele é praticamente feito para ser ecologicamente sustentável. Na verdade, ele produz mais energia do que ele gasta. Então, ele tem turbinas que transformam o vento, que incidem sobre esse empreendimento, que geram energia que é usada no sistema de climatização desse edifício. Eles também têm um sistema de captação de energia solar, e essa energia é usada por todo o empreendimento, assim como eles também têm um sistema de captação de água, e inclusive parte dessa água é aquecida pelo sol para poder ser fornecida água quente nesse empreendimento. Então, e eu vi imagens dele, eu não sei se tem como eu mostrar, mas ele é um prédio muito bonito, muito assim, bem diferente, uma arquitetura bem nova, que com certeza é viável economicamente, porque faz muito sucesso, e ele traz tanto a estética quanto a sustentabilidade. Eu achei bem interessante. Eu vou ver se eu consigo mostrar aqui para vocês essa imagem. Enquanto isso, podem perguntar mais coisas, gente. Veio uma pergunta da plateia, Pedro Vitor, né? Se a Kinetic Architecture já é executado em prédios residenciais e se é viável essa implementação. Posso responder? Ele é usado... Pode, à vontade. Então, eu ainda não tenho conhecimento de que isso é usado em prédios residenciais. Assim, mas eu acho que isso aí envolve uma complexidade maior. Porque a gente está se tratando ali de um ambiente onde pessoas estão convivendo, mas eu ainda não tenho conhecimento se é ou não. Não sei se o professor ele tem esse conhecimento, se já é usado em prédios comerciais, mas até onde eu pesquisei, só foi encontrado em prédios residenciais, só. Ou residenciais não, prédios comerciais e empresariais em si. Eu vi, assim, eu não sei dizer quais os empreendimentos, assim, em quais locais do mundo, mas eu vi algumas aplicações, como em fachadas, questão de captação de energia também, algumas coisas sobre arquitetura cinética. Então, eu acho que pode ser viável, sim, mas depende de um estudo, né? Fazer um estudo. Mas eu acredito que tem, sim. Eu vi, eu só não sei dizer o nome e nem mencionar. Certo. O Pedro Vitor até faz uma consideração que seria, assim, prolongamento de varandas, sacadas, né? Seria uma ideia interessante também dessa técnica. Aí, pode fazer mais uma pergunta, Pedro? Certo. Então, seguindo para a próxima pergunta, qual seria a sua aplicabilidade e viabilidade aqui na nossa região? Posso responder?
Então, nossa região, ela é, assim, muita região muito quente e tal, e com um período de chuva muito curto, mas que é muito. Pouca chuva em um curto espaço de tempo. Então, isso torna muita chuva, por uma razão aí matemática. Seria muito interessante de ter que pensar assim pela questão do calor. Essa estrutura ela pode se dilatar. Então, assim, são os pontos a se pensar. Em questão de complexidade desse projeto. Que é um ponto que eu não tenho conhecimento, mas seria muito interessante aqui na nossa região. Eu não sei se a gente já tem algum projeto desse tipo em andamento por aqui, se o professor tiver conhecimento, mas seria de extremamente muito interessante. Ok. O professor Sérgio fez uma pergunta também, que para ser considerada arquitetura cinética, tem que haver obrigatoriamente automação. Eu queria responder essa. Eu acho que não necessariamente, porque a ideia da arquitetura cinética é a arquitetura aliada ao movimento. Mas esse movimento não necessariamente pode ser proporcionado por automação. Ele pode ser, hoje a gente tem diversas tecnologias e eu vi que esses movimentos eles podem ser também mecânicos. Eu vi mecânicos, mas tem outros também, com certeza. A arquitetura cinética está ligada ao movimento. A gente sair de uma estrutura convencional e estática para uma arquitetura que se movimente, que tem um movimento, mas não necessariamente é ligada só à automação. A questão da automação é porque hoje em dia nós temos muitas tecnologias e a automação é uma das que está sempre na frente, né? Sempre está trazendo coisas novas e interessantes na construção civil e arquitetura, no caso. Espero ter respondido. Aquela ideia de também trazer a inteligência artificial para esse tipo de projeto. Então, tipo, algum sensor que Isso, quando verdade. ele captar a luz solar, ele pode alterar o movimento da fachada e tal. Essa ideia. Eu até mencionei isso na parte de aprendizagem, né? A inteligência artificial, ela atua justamente nisso, que são algoritmos que eles estão sempre aprendendo, sempre se melhorando. E também está sendo utilizado na arquitetura cinética. É algo bem interessante. Certo. Não veio mais nenhuma pergunta da plateia. Se tiver mais alguma, Pedro, pode ficar à vontade. Estão me ouvindo? Viu, Pedro? Se tiver mais alguma. Você fala Pedro E ou Pedro Victor? Pedro Henrique. É você, o debatedor. Não, finalizar as perguntas. Só essas duas. Pronto. Professor. Tem mais algum? Eu fiz essa pergunta do professor. Chegamos ao fim do debate. Os apresentadores gostariam de fazer mais algumas considerações. Você tem mais alguns minutos aí para algumas explanações finais. Eu só gostaria de dizer que eu achei muito interessante esse tema e é bem incrível. Eu acabei ficando bem interessado nessa parte. É uma ideia assim muito revolucionária. Você ter construções que se adaptam, que se movem. É muito interessante mesmo. Sim, eu gostei. Embora seja difícil para um engenheiro construir isso, mas é muito massa. Eu gostei. Eu trouxe para cá, eu procurei trazer aquela ideia dos desafios. Porque eu acredito que à medida que a gente for superando esses desafios que tem, de tipo de material, da questão econômica também, materiais mais baratos, mão de obra mais barata, não sei, robôs de construção, para meio que ampliar esse tipo de construção. Atualmente isso está limitado à fachada, arquitetura cinética, mas tipo, é só a fachada atualmente que se move.
Então, quem sabe no futuro a gente não pode pensar algo, então vamos colocar para que esse cômodo se move para determinado local, sabe? Quem sabe um dia. Mas eu acredito que para isso a gente precisa primeiro superar essa questão dos desafios, resolver isso. A questão da viabilidade desse projeto, do retorno, a questão também da eficiência energética, a gente precisa de energia para fazer esses movimentos, e a questão de materiais também. Então, era isso que eu queria trazer para aqui hoje. Obrigado a Guilherme e Ellen. Aí eu gostaria de chamar agora o relator do seminário, Pedro Henrique, onde ele fará o seu relato do seminário, da apresentação e das perguntas feitas também. Obrigado. Então, sobre a apresentação, começando pela parte da introdução, né? E foi apresentado ali como atender às necessidades por meio da mecanização do edifício, né? Então, você vai ter as pessoas morando no edifício, ele vai ter que arranjar um jeito de se atender às necessidades dessas pessoas, seja por meio de mecanização ou então de outras formas. Aí foi separado os tópicos, né, dos tipos de arquitetura, e a primeira delas foi a arquitetura inteligente. E ela controla e gerencia os edifícios pelas necessidades dos usuários. A próximo tipo de arquitetura foi a arquitetura interativa, que, como o próprio nome sugere, né, há uma interação entre o edifício e as pessoas que residem nele. Então, são enviadas as necessidades das pessoas a esse sistema, e o sistema vai responder, né, com os espaços, tendo como os espaços interativos, né, os pisos, as paredes, o teto, enfim. O próximo tipo de arquitetura que foi apresentado foi a arquitetura responsiva, que ela desempenha um papel ativo, né, então ela não é muito interativa com o pessoal que reside no edifício. Ela é mais ativa, ela é responsável por fazer o seu comando e acabou. E o resultado depende do recebimento da informação. Então, foi trazido, né, como exemplo, que ela deu exemplo na apresentação, de que existia um edifício, e ele, na parte do dia, ele ficava responsável por captar a luz solar, e à noite ele transformava essa energia solar em energia térmica, para aquecer as pessoas no inverno. Então, a parte da arquitetura responsiva é isso. A adaptativa não tem muita diferença da responsiva. A única diferença vai ser que, como o próprio nome também sugere, ela vai se adaptar ao longo do tempo. E, finalmente, chega a arquitetura cinética, é um design de edifícios com elementos que se transformam atendendo às diversas necessidades. Aí foi citado o nome de Michel Fox, que ele classificou 6 sistemas, que foi o controle interno, que são basicamente dobradiças mecânicas, o controle direto, que é movido por uma fonte de energia, o indireto, que vai depender do sistema do sensor, e o onipresente, que ele pode prever e, a partir dessa previsão realizar alguma atividade. Depois disso, foi apresentada a história, né, da arquitetura cinética, que começa aí desde da década de 50, 60, 70 e meados de 60 e 70. Ela vai começar, então, com seus designs iniciais, que são apresentados, né, o esboço de um edifício rotativo, mas que não chegou a ser construído, mas nessa época já tinha essa ideia, né, já houve a criação do esboço, e o Ângelo, que contribuiu com a casa giratória, né, que, como foi mostrado na imagem, ela gira conforme o Sol. Então, né, à medida que o Sol ia girando, ela ia girando junto, fazendo o nome menção, né, à planta de girassol. Em 70 já tem a publicação do primeiro livro, né, Architecture, dando de fato, né, início ao conceito, meio que oficializando esse conceito de arquitetura cinética. Aí nas décadas de 80 e 90, você tem o Nobel, que apresentou um grande exemplo, né, de conjuntos de venezianos em movimento, e finalmente chegando no século XXI, você vai ter as fachadas que se movem com o vento e que dá a impressão de corpo d'água, por exemplo, que foi apresentado no slide passado. Aí chegando no tópico de junção do BIM com a arquitetura cinética, né? Então, foi feita uma ressalva da arquitetura responsiva e foi ilustrada a imagem de um exemplo, né, de arquitetura cinética na Austrália. Você poderia ver ali que tinha bastante vegetação ali, junto com a arquitetura. Depois disso, foi feita uma ressalva também à arquitetura cinética,
em que ele mostrou um exemplo, né, de como a fachada ela se movia de acordo com o sol, seja para se adequar à temperatura, então até mesmo iluminação. E, por fim, o último tópico, o desafio da arquitetura cinética, que foi justamente apontado por Guilherme, e é essa questão do arquiteto e do engenheiro, que por mais que possa ser esteticamente bonito, então que a ideia seja muito interessante, também é preciso considerar as possibilidades, né, como foi citado nos 3 tópicos. Se existe um material que é resistente, né, para conseguir efetuar aquela obra, se há uma viabilidade econômica e se há uma eficiência energética. Então, esse é o relato. Vou passar a palavra agora para o mediador Victor. Obrigado, Pedro. Dessa forma, chegamos ao final do seminário. Gostaria de agradecer novamente aos apresentadores, Guilherme Galdino e Ellen Coelho, e ao relator e debatedor Pedro Henrique, e aos participantes do seminário. Meu muito obrigado, e na próxima semana teremos o nosso 5º encontro de seminários. Aguardo vocês novamente. Obrigado.